Olá, alunos do canal Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1815 do Código Civil. Já estudamos no artigo 1814 que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que forem autores, coautores, partícipes de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Também já estudamos que serão excluídos da sucessão os herdeiros que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou do cônjuge ou companheiro do autor da herança. E por fim, também já estudamos que serão excluídos da sucessão os herdeiros que, por violência ou meios fraudulentos, inibir ou obstar o autor da herança de fazer um testamento para dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Na aula de hoje, o artigo 1815 diz que a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade previstos no artigo 1814 será declarada por sentença. Ou seja, para que o herdeiro ou legatário seja declarado indigno, será necessário haver um processo judicial e nesse processo o juiz irá declarar a indignidade do herdeiro e somente após a sentença esse herdeiro será excluído da sucessão. Inclusive, o STJ já decidiu que para haver a declaração de indignidade por ofensa à honra do autor da herança, é necessário haver uma prévia condenação criminal. A ministra relatora Nancy Andrighi disse em seu relatório uma coisa bem interessante. Ela falou assim, olha, se o ofendido não pretendeu buscar a sanção penal em vida, não faz sentido que se apure o eventual ilícito após a sua morte no juízo civil. E o parágrafo 1º diz que o direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. No ano de 2023, foi incluído no Código Civil o artigo 1815-A, que determina que, em qualquer dos casos de indignidade previstos no artigo 1814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do artigo 1815 deste Código, ou seja, do Código Civil. Então, antes da alteração do Código Civil, que incluiu o artigo 1815-A, a decisão proferida na ação criminal não surtia efeitos automáticos na esfera civil. Então, era necessário, para excluir um herdeiro por indignidade, que fosse ajuizada uma ação própria na esfera civil. Por exemplo, Pedro foi condenado criminalmente por tentativa de homicídio contra o seu pai João. Portanto, havia uma sentença criminal com trânsito em julgado condenando Pedro. Antes da alteração do artigo 1815-A, que incluiu esse artigo no Código Civil, essa sentença criminal que condenou Pedro não gerava efeitos na esfera civil. Então, para que Pedro fosse excluído da herança de João, era necessário que houvesse uma outra ação na esfera civil, após a morte de João, onde ficaria comprovada a indignidade de Pedro. E somente nessa ação civil é que seria declarada a indignidade do herdeiro Pedro e ele seria excluído da herança. Esse trâmite demorava muito, então às vezes o autor da herança já havia falecido há alguns anos e ainda se discutia se o herdeiro seria ou não excluído da herança, mesmo que o herdeiro já tivesse sido condenado na esfera criminal. Isso aconteceu num caso brasileiro muito importante, muito famoso, de uma filha que atentou contra a vida dos seus pais. Agora, com a inclusão do artigo 1815-A no Código Civil, se houver uma condenação criminal do herdeiro em razão de um crime cometido contra o autor da herança, o herdeiro automaticamente estará excluído da herança e não será mais necessário ajuizar outra ação na esfera civil.
Assim, por exemplo, se Pedro foi condenado criminalmente por tentativa de homicídio de seu pai João, essa condenação criminal com trânsito em julgado irá gerar efeitos automáticos na esfera civil. Assim, quando João morrer, basta juntar a decisão criminal no processo de inventário de João para provar ao juiz que Pedro foi excluído da herança de João. E quem tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro da sucessão? Qualquer interessado que seja beneficiado com a sucessão tem legitimidade para ajuizar uma ação para declarar a indignidade do herdeiro. Lembrando que se já houver uma decisão criminal com trânsito em julgado, essa decisão automaticamente e imediatamente exclui o herdeiro da sucessão. São considerados interessados que podem demandar uma ação de indignidade contra o herdeiro: o co-herdeiro, o donatário, o município, o Distrito Federal, a União, se não houver outros sucessores legítimos ou testamentários, e o Ministério Público. Inclusive, o parágrafo 2º do artigo 1815 diz que, na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. E assim podemos ver claramente que a legitimidade do Ministério Público está restrita aos casos previstos no artigo 1814 e 1 do Código Civil, que são os casos de autores, coautores, partícipes de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. No enunciado 116 do Conselho de Justiça Federal, ficou aprovado que o Ministério Público teria legitimidade para demandar ação para exclusão do herdeiro por indignidade apenas nos casos em que esteja presente o interesse público. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1815 do Código Civil, a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer dos casos de indignidade será declarada por sentença. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. E nos termos do artigo 1815-A, em qualquer dos casos de indignidade previstos no artigo 1814 do Código Civil, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do artigo 1815. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal Direito em Tela.